Então ele também está aos pés de Cristo, está com seu coração ardendo por Cristo. E isso é importante, irmãos. Quando tu vê aquelas pessoas da tua família, aquelas pessoas que tu conhece, também entrando pelo mesmo caminho, também fazendo o mesmo trajeto, não é? Nós não podemos dizer que a igreja é um lugar comum. A igreja é um lugar maravilhoso, irmão. Um lugar da presença de Deus, um lugar do Espírito Santo de Deus que trabalha nos nossos corações e na nossa vida, que nos transforma todos os dias, que nos traz a sua presença maravilhosa, que nós podemos vislumbrar nosso futuro, que não é aqui nessa terra, é lá no céu junto com o Senhor, no novo céu, numa nova terra, onde habita a justiça de Deus. Só a igreja vai entrar lá, irmão. Só a igreja fiel, a igreja verdadeira, aqueles que abandonaram esse mundo e vão em direção aos céus, para ver o rosto glorioso de Jesus Cristo naquele dia. Nós continuamos sonhando nesse dia. Se é um grande sonho que um crente tem que ter hoje, é ver aquele dia, é ver o Senhor. Aleluia, aleluia. Proclamar o Evangelho. A igreja, irmãos, ela tem promessas espirituais, porque ela é uma instituição espiritual. Nós temos essas paredes, esse lugar, esse tempo para nós nos reunirmos. Mas isso aqui não é igreja, irmão. A igreja somos nós. O nosso coração cheio do Espírito Santo, cheio de amor pelos irmãos, cheio de amor por nossos parentes, nossos amigos. Porque às vezes nós choramos por aqueles que ficaram para trás, porque aqueles que estão ainda distantes desse evangelho de poder, e que às vezes tu fala e não faz efeito, e às vezes tu fala e faz efeito. Aleluia. Por isso a natureza das promessas para a igreja é primariamente espirituais. Irmão, nós somos terrenos, mas nós somos seres espirituais, porque o Espírito de Deus habita dentro de nós, no nosso coração. Nós estamos aqui, mas o nosso espírito já faz parte, a nossa alma já faz parte de Deus. Nós somos o seu corpo, aleluia. Nós aceitamos o seu sangue derramado lá na cruz por nós. É por isso que nós somos transformados. Não é por causa de uma conversa de alguém, não. É pelo sangue poderoso de Jesus Cristo. Aleluia. Ali na palavra, né? Disse: eu edificarei a minha igreja. A minha. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Diz lá em Eclesiastes, não diz isso? Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ele disse: a minha igreja. O nosso Senhor, o nosso Salvador. Eu, presente do indicativo do verbo ser, quando ele falou lá em Jerusalém, saiu para Pedro. E hoje ele fala aqui de novo: eu edificarei, continuarei edificando a minha igreja, até o dia do arrebatamento. Glória a Deus. Aleluia. A igreja é denominada no Novo Testamento como corpo de Cristo. Colossenses 1:24. O templo de Deus. 1 Coríntios 3:16. A noiva de Cristo. Efésios 5:25 e 27. Quem lê para nós? 1 Colossenses 1:24. E depois 1 Coríntios 3:16. E depois Efésios 5:25 e 27. Aleluia. 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 Pode ler. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo,
Aleluia. O corpo de Cristo é a igreja. 1 Coríntios 3,16, quem lê? Não sabeis vós que sois o templo de Deus? Aleluia. O Espírito de Deus habita em vós? Glória a Jesus. Efésios 5, 25 e 27. Corpo, templo, noiva. Aleluia. Tudo pertence a Cristo, irmão. Tudo pertence a Jesus. Corpo, templo, noiva. Aleluia. Efésios 5, 25 e 27. Bem alto. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a pela lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, santa e irrepreensível. Aleluia. Corpo, templo, noiva de Jesus. É isso que você é. Nós somos isso. Nós somos toda essa gloriosa palavra. Aleluia. Todos inseridos nisso aqui. Somos o corpo de Jesus, o templo do Espírito Santo de Deus e a noiva do Cordeiro. Quer mais promessa disso? Promessa gloriosa. Promessa de vida eterna. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Promessa de vida eterna. Aleluia. É grande a promessa da igreja e de vida eterna. A salvação de Cristo Jesus. Ora, aquele que crê é salvo pelo Senhor e consequentemente torna-se membro do corpo de Cristo. A igreja do Deus vivo, desde o primeiro dia do seu arrependimento e fé. Então, salvação tem que ter arrependimento e tem que ter fé. Sem arrependimento, não podemos ser salvos. Sem uma nova vida, como Jesus ensinou para Nicodemos, né? Se tu não nascer de novo, tu não pode ver o reino de Deus. Aleluia. Se tu não fores transformado pelo poder da palavra, pela água da regeneração, pelo sangue de Jesus, tu não pode ver o reino de Deus. Claro que nós estamos num processo, nós estamos numa caminhada, nós estamos numa transformação constante, mas nós vamos chegar até a altura de varão, de varoa perfeita, para alcançar o céu. E o dia que isso acontecer, nós não ficamos mais nem um segundo aqui. Deus nos leva, nos arrebata, no dia do arrebatamento ou fora do dia do arrebatamento. Promessa de poder, promessa de perdão do alto, para sermos instrumentos vivos. Ele nos entregou. Esta promessa foi feita em Atos dos Apóstolos, Atos 1, 5 a 8. Ele lê aí para nós: batismo do Espírito Santo. O Senhor que batizou em Atos dos Apóstolos ainda batiza hoje. Ele lê aí Atos 1, 5 a 8. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não depois desses dias. Aleluia. 5 ou 8. Aqueles, pois, que serão ajuntados, deputados dizendo: Senhor, restaurarás tudo isso que no reino de Israel? E disse-lhe: não vos pertence a ver os templos ou as estações, o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Em outras traduções diz: mas recebereis o poder. Então eles estavam preocupados aí se Jesus ia restaurar o reino a Israel, né? Se Jesus seria um general de guerra, que ia defender eles na guerra, que ia vencer eles nas suas guerras, né? E trazer o reino, restaurar de novo a Israel, porque ali estavam sobre o jugo do Império Romano, então eles não tinham como, né?
Então eles perguntaram a Jesus, já que Jesus fazia tantos milagres, tantas coisas, eles achavam que Jesus podia fazer aquilo por ele. Ele disse: não, vocês vão receber a virtude do Espírito Santo de Deus que vai vir sobre vocês. Não tem nada de guerra, nada disso. Vocês vão receber virtude e poder do Espírito Santo para serem testemunhas, né? Em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. Eles queriam já misturar tudo. Jesus disse: não, vocês não foram chamados para isso, vocês foram chamados para ser minhas testemunhas e receber a virtude do Espírito Santo de Deus. Aleluia! A promessa de glorificação. Varões galileus, porque estáis olhando para o céu, este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu viste ir. Atos 1 e 11. Ele aí para nós. Os quais disseram: homens galileus, porque estáis olhando para o céu, esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. Imagine você, os anjos apareceram e falaram isso para os homens, e os homens ficaram extasiados, né? Olhando Jesus para o céu: ô Jesus! E aí os anjos: não se preocupem, ele vai ir, mas ele vai voltar, e nós estamos esperando ele voltar a qualquer momento, né? A qualquer momento. É a promessa de Deus, está escrito na palavra de Deus, e essa é uma promessa incondicional. Ela não tem condições, irmão. Ela é incondicional. Aleluia, Jesus. Porque vocês estão olhando para o céu, você vai ir e vai voltar. Em Cristo, cada crente recebe a promessa da vida eterna e revestimento de poder pelo batismo no Espírito Santo e do corpo glorificado na volta do nosso Senhor. Aleluia. Para o último tópico, acho que vai dar. A gente está correndo um pouco, mas vai dar, né? Condições para viver as promessas de Deus. É preciso, em primeiro lugar, crer, né? Crer. Se tu não crer, tu também não vai ser salvo, não pode alcançar as promessas de Deus sem crer. Primeiro vem a salvação dele. E tu tem que crer na salvação, né? Quando você entrega a vida para Jesus, é porque você creu, né? Não tem outra fórmula, né? Não tem fórmula mágica. Tem alguns aí que estão inventando umas fórmulas mágicas, né? Alguns falsos profetas, eles têm avião, eles têm barco, têm navio, tem tudo. Eles pregam só sobre o dinheiro e o dinheiro, né? Então, as promessas deles são terrenas. Mas nós não devemos olhar para eles como base. Nossa base e o nosso construtor, o nosso arquiteto é Jesus Cristo, não é? Ele deu a vida por nós. Ele sempre vai ser, né? Muitos enganosos, muitas promessas falsas para enganar falsos crentes também, né? Eles vão às vezes lá para receber um carro, uma casa, mas isso não é a promessa de Deus. O nosso carro, nossa casa, não. A promessa de Deus é nós termos uma habitação celestial, ruas de ouro, jaspe e cristal. Aleluia! Lugar onde habita a justiça de Deus, onde os homens maus, ímpios, impiedosos não podem entrar. Lá eles não entrarão, nunca. Só os salvos de Jesus entrarão lá. Só aqueles que têm a promessa, né? A promessa do Espírito Santo, né? A Bíblia mostra que Abraão recebeu uma promessa e ele creu. Ele creu, mesmo contra todos que estavam à sua volta, toda a sua nação, lá em Ur dos Caldeus. Ele recebeu a promessa de Deus. Talvez ele olhava para aqueles ídolos lá, irmão Jorge, e não aquele monte de ídolos lá na parede. Isso aí não quer dizer nada para mim. Tem que haver algo melhor que isso aí. Esses ídolos, disse Abraão, no seu coração, eu penso. E aí Deus veio e se manifestou para ele: sai daí, Abraão, vai para uma terra que eu vou te mostrar.
ele saiu sem rumo. Imagina você sair daqui sem rumo, sem saber para onde vai. Quando chegar lá, eu vou te mostrar que é lá mesmo. Ele creu contra a esperança, né? Tem gente que diz assim: a esperança é a última que morre. Mas é uma mentira, irmão. A esperança nunca morre. Para o cristão, porque foi Jesus que deu, foi Deus que deu, ela nunca morre. Como é que ela vai morrer? Para o crente ela pode morrer, mas para nós não, irmão. Ela não morre. Paulo aí, irmão. O professor está dizendo aí. Paulo diz que nós temos uma viva esperança. Aleluia. Que nós queremos contra a esperança, né? E perseverou Abraão, e isto foi imputado como fé, e isto foi imputado como justiça. Aleluia. Nesses últimos dias precisamos reanimar a nossa fé nas promessas de Deus, e é tempo de confiar no Senhor e fortalecer na força do seu poder. Efésios 6 e 10. Ele é aí para nós. Aleluia. É preciso ser fiel. Continuidade da fé, sem tradições humanas. Exemplo de fidelidade de Daniel, Noé e Jó. Esses três homens passaram sérias dificuldades, mas eles nunca desacreditaram em Deus. Eles nunca desacreditaram que Deus era poderoso para levantar eles de novo, para trazer eles de novo, para restabelecer o seu lado espiritual diante de Deus. Jó disse assim: nem que ele me mate, eu vou crer nele pelo resto da minha vida. Nem que ele me mate. Aleluia. Daniel foi enviado para a cova do leão, e todo mundo disse: vai lá, tem mais de 100 leão lá dentro, vai morrer. E não, ele orava todos os dias, e Deus foi com ele, esteve presente lá na cova dos leões. E Noé, 110 anos, 110 anos construindo a arca, cortando as árvores, madeiras e tal, tábua por tábua, prego por prego, e todo mundo dizendo que ele é louco. E Deus falando com ele: continua, persevera, é por fé, tu vai salvar tu vai salvar tua família. Vamos perseverar, irmão, por fé, vamos nos salvar, vamos salvar nossa família, irmão. Vamos ser como esses homens foram, como essas mulheres, Noemi, Ruth, Esther. Vamos ser como essas pessoas bíblicas, como Paulo, João, aleluia, Silas e tantos outros heróis da fé. Vamos ser no nosso tempo também heróis da fé da nossa família. Aleluia. E o diabo tentou tirar de Jó os filhos e a saúde, mas ele manteve-se fiel. Eu quero ser fiel, Senhor, fiel até o fim. Eu quero ser fiel, Senhor, como és fiel a mim, fazer tua vontade. Aleluia, glória a Deus. É preciso obedecer a Deus. É a condição para que Deus cumpra suas promessas na vida de alguém, ou de um povo, ou de uma igreja. Fidelidade, obediência, é preciso crer, ser fiel e ter obediência. Essas são condições inequívocas
para que Deus cumpra as suas promessas sobre as nossas vidas. Porque elas são condicionais, irmãos, sobre as nossas vidas. Tem algumas que são incondicionais, mas se tu ser fiel, se tu crer, se tu obedecer, é condição. Tem condições. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Obedecer é a condição. Era clara para os discípulos: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Há tanto valor que para Deus na obediência, que a Bíblia diz que é melhor obedecer e oferecer do que oferecer sacrifícios. Assim é tempo de estar na presença de Deus em santa obediência. Atos 3,19. Quem lê aí para nós? 1 Samuel 15:22 fala sobre isso. É melhor obedecer a Deus do que fazer sacrifício. Tem uma palavra que diz fazer sacrifício de tolo, né? Oferecer sacrifício de tolo, porque não vai levar a nada, não é? Mas a presença de Deus é real. Lê para nós, irmão. Atos 3,19. Aleluia. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Santa obediência. Segundo as Sagradas Escrituras, é necessário à igreja fé, fidelidade e obediência para viver em plenitude as promessas divinas. Aleluia. Vamos então à conclusão desta rica missão. Aleluia. Ficai em Jerusalém. Fica, vai, espera, aguarda. Atos 3,19. Santa obediência, como o irmão Orfeu leu nesta noite. As promessas de Deus para a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo são de grande valor espiritual. Como igreja, estamos integrados como membros deste corpo espiritual por meio de Cristo. As promessas do Senhor são grandiosas para todos os que fazem parte da igreja. Nele viveremos as promessas da vida eterna, do poder e da glorificação final do nosso corpo. Os planos de Deus para a sua igreja, os planos para a igreja são infalíveis. Qualquer instituição do mundo, qualquer coisa criada no mundo, ela pode estar fadada à falência, mas a igreja do Senhor nunca vai falir. Ela nunca vai ser exterminada, porque ela foi comprada com o sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Deus é um Deus de princípios e éticas. Finalizando, a igreja de Jesus Cristo é indestrutível, pois ela não é de homens. Seu proprietário é Jesus Cristo. Eu edificarei, eu fundarei. As portas do inferno não prevalecerão contra minha igreja. Governos, homens, tradições humanas, leis humanas, nada, absolutamente nada, aleluia, absolutamente nada prevalecerá contra ela. Seus fundamentos são eternos, são celestiais. Ela tem promessas incondicionais, pois é baseada e alicerçada nas palavras do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém. E todos podem dizer amém, irmão. Glória a Jesus. Glória por nós fazermos parte dessa igreja gloriosa, dessa maravilha de Deus. Você, irmão, eu, nós todos somos maravilha de Deus, irmão. Aleluia. Nós somos filhos de Deus. Evangelho de Jean
capítulo 1, versículo 12. Portanto, tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos